Olá, meu nome é Mariana Surgan, eu sou psicóloga e supervisora clínica, faço parte da equipe do Janos e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre atendimento psicológico online a crianças. E vamos começar com uma frase que eu achei bastante interessante que fala o seguinte: o cenário atual mostrou por meios novos caminhos anteriormente percorridos por autores que precisaram estabelecer enquadros modificados e específicos para o tratamento de pacientes que não poderiam ser atendidos com o método tradicional. Então, o que esses autores estão contando para a gente? Eles estão falando que nós estamos passando por uma reedição da psicologia, né, onde a gente vai trazer as bagagens, né, pregressas que cada terapeuta tem, então todo o conhecimento já produzido lá atrás, e nós estamos atualizando tudo isso. Então, estamos colocando a psicologia para conversar um pouco com a tecnologia, e entendendo que isso faz parte do universo atual, né. Para isso, é necessário que o psicólogo esteja em constante atualização, né, até mesmo para poder entender os pensamentos atuais, as novas formas de manifestação de sentimentos, quais são os comportamentos que aparecem aí em função disso, né. E é uma nova forma de trabalho, especificamente quando a gente está falando de atendimento infantil online, ele é carente de fontes literárias e ele é repleto de adaptações. Então, demanda que esse terapeuta ele tenha uma disponibilidade para criar, né? Então, pegar aquelas bagagens e criar novas formas de atendimento baseado em tudo aquilo que a gente já viu. Cada terapeuta vai traçar um caminho diferente, munido das suas bagagens pregressas. O atendimento infantil online exige maior flexibilidade, especialmente do lado do terapeuta, né? Uma vez que as crianças são nativas digitais, elas transitam através dos dispositivos, das plataformas, com muito mais facilidade, né? Elas nasceram. São sessões que demandam preparação prévia e até mesmo teste das ferramentas ou técnicas a serem utilizadas. Então, vamos lembrar que quando a gente fala de conexão, a gente não está falando somente da conexão entre o terapeuta e o paciente. Se você for utilizar algum tipo de plataforma, algum aplicativo, também estamos à mercê da conexão desse aplicativo com o servidor deles. Então, é importante que haja um plano B, uma alternativa em caso de algum tipo de imprevisto, seja do terapeuta, seja do paciente, ou seja da ferramenta, né, utilizada. Não é só porque é uma nova forma de atendimento que não existem aspectos fundamentais para se ater, né? Um deles é a família, né? E ela participará direta ou indiretamente e haverá maior ocorrência dela nas sessões da criança. Então, vamos pensar que seria muito difícil a gente fazer esses atendimentos longe de alguma figura de cuidado da criança. Portanto, vai fazer parte mesmo essa família, né? Essa família que vai ficar circulando aí, nem que seja no imaginário, mas ela vai ficar circulando nesse atendimento muito mais do que aconteceria num atendimento presencial, né? Alguns autores consideram uma frequência maior de sessões em família, a fim de abrir um espaço de fala também para os pais. Uma vez que eles estão participando, isso também é fonte geradora de angústia, né? Eles também querem colocar a ideia deles ou as preocupações, inseguranças, né, a versão deles sobre os fatos. Então, é importante para que é, encontre-se uma forma de manejar todas essas, esses sentimentos que estão por aí, né? É importante avisá-los sobre o local que deve ser reservado para o atendimento e que deve conter todos os materiais necessários. E aqui a gente pode entrar numa celeuma, né? Porque alguns terapeutas, eles fazem questão de que esse setting ele seja fechado, por portas, janelas, enfim. Mas que
eles trazem que isso daqui seria muito mais fácil de ser manejado, o sigilo, desculpa, a questão do sigilo seria muito mais fácil de ser manejada, uma vez que essa criança estivesse em um ambiente fechado. Outros terapeutas vão na contramão disso e vão dizer que, na verdade, seria perder muito estímulo, né? Muito conteúdo que a criança pode trabalhar ali, né? Uma vez que a casa é o espaço dela também. Em todos os casos, a questão do sigilo deve ficar muito claro para os pais e para a criança, né? E essa pode ser definitivamente um ponto bastante desafiador para algumas famílias, né? É necessário avisá-los sobre as possíveis interferências em atividades que os adultos estejam realizando no momento da sessão. Digo isso porque se a criança sentir sede, fome, vontade de ir no banheiro, ou ela tenha tido alguma ideia, né, e quer usar algum material que não está acessível a ela, né, ou ela não consegue alcançar, então, sim, os pais deverão auxiliá-los e eles serão interrompidos em alguma atividade que estejam desempenhando ali no momento, né? É necessário incluir essa família sempre que possível, a fim de amenizar as fantasias que possam circular em torno do atendimento, todavia, sempre priorizar a criança, uma vez que a sessão é dela, né? Então, a gente tem que contar que fantasias circularão aí no imaginário dessas famílias e que a gente vai precisar dar conta disso também. Talvez, assim, mais, isso já aconteceria, né, de alguma forma no atendimento presencial, mas uma vez que eles participam disso, né, de todo atendimento, talvez isso aconteça um pouco mais. Ainda que haja alguma intercorrência, né, no sentido do sigilo, isso pode se tornar material de trabalho, né? Então, dá para se perguntar para essa família, será que isso só ocorre nessa situação? Será que isso já ocorreu em algum outro momento? Né? O que a gente deve fazer com isso? Né? Então, por que será que é tão difícil respeitar a privacidade dessa criança? Quais são os medos? Quais são as fantasias? O que esse adulto sente quando essa criança está sozinha? Né? O que ele pensa? Né? Eu acho que isso tudo precisa ter um espaço dentro do atendimento. E aí a gente pode também contar para esses pais, ou então tentar tecer com eles, né, uma forma de ver o que vai fazer com isso, né? Então, como é que a gente pode resolver essa situação? Como é que isso pode deixar de acontecer? Né? Mas é importante que se entenda que isso vai precisar ser repetido algumas vezes, né? Pode ser que não seja uma única vez, uma única conversa, uma única sessão que vá fazer com que tudo faça sentido, né? As formas de trabalho. A aplicação de técnicas é uma importante aliada do terapeuta. Né? Então, de novo, toda aquela bagagem pregressa, ela pode ser adaptada nesse momento, mas é importante que o terapeuta entenda que talvez técnicas muito rígidas ou formas muito rígidas de trabalho talvez não funcionem, né? É necessário algum tipo de adaptação. Materiais diversos devem estar disponíveis, desde lápis, giz de cera, papel, tesoura, cola, até sucata, feijão, milho, ervilha seca, muitas vezes uma beterraba para poder pintar, açafrão, café. É importante que a gente entenda que existem pessoas, famílias com maior disponibilidade de materiais e famílias com menor disponibilidade. Né? Então, que a gente possa estar o mais próximo possível da realidade do paciente que estamos atendendo. Né? O Conselho Federal de Psicologia não recomenda a avaliação de crianças em formato remoto durante a pandemia. Então, é importante que se esteja atento a esse tipo de recomendação do Conselho, do Conselho Federal, né, de evitar algum tipo de sanção. O uso de técnicas de respiração e mindfulness tem se demonstrado efetivo na redução do estresse da criança, especialmente quando ele é aplicado no início da sessão. Então, alguns estudos mostraram que é bastante
ele pode ser um auxiliar, né, na questão da concentração, para aquele trabalho que vai ser desenvolvido ali no momento. Para aqueles que seguem linhas psicodinâmicas, a caixa lúdica versus os brinquedos que a criança possui. A caixa lúdica, muitas vezes, ela não vai estar acessível naquela forma que o terapeuta costumava conhecer. A caixa de madeira, lacrada, com um cadeado, né, com os brinquedos XYZ. Então, por que não avaliar aquilo que a criança dispõe, né, os brinquedos, os recursos que ela tem ali, né? Pode ser bastante interessante, uma vez que aquilo também representa o universo dela, né? O espaço do quarto, da casa, pode ser uma nova maneira da criança se apresentar a esses locais e será um novo setting do trabalho psicoterapêutico. E aqui é interessante a gente ver que na modalidade física, o setting ele é dado a priori pelo terapeuta, né? Então é ele quem escolhe as paredes, a cor das paredes, os móveis, os brinquedos, né? E aqui ele pode ir no máximo até o meio do caminho, né? E é importante respeitar essa outra parte que é dada pela criança, pelo local que ela tá habitando, né? Isso também fala bastante sobre o universo dela. Jogos e plataformas digitais podem ser utilizados e se demonstram importantes ferramentas de trabalho com crianças e adolescentes, e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outra apresentação, né? No caso de jogos analógicos, é interessante que ambos tenham acesso ao mesmo material, né? Tanto o terapeuta quanto o paciente precisam ter ali o mesmo. Precisam não, mas seria interessante que tivesse, né? A ética e o enquadro. É necessário que o terapeuta entenda que ele é responsável, sim, por alguns fatores na sessão, e um deles, o principal, talvez seja esse, que é a escolha de um aplicativo adequado, criptografado e que assegure a proteção dos dados do paciente. O enquadro deve ser estabelecido não só com a criança, mas também com os pais, lembrando, mais uma vez, que esses pais também vão fazer parte desse atendimento, mais do que num presencial. Então, todos devem estar cientes das implicações de um atendimento online e as suas especificidades. A conexão, que pode oscilar, falhar ou não acontecer. E para isso é importante que se discuta, tanto com a criança quanto com os pais, o que vai ser feito. Né? O que vai ser feito se a conexão falhar, se ela começar a oscilar demais. Então, assim, qual é a saída que ambas as partes vão encontrar para poder continuar o trabalho. Aqui. É importante que as sessões sejam previamente rascunhadas para que os pais possam se organizar quanto aos materiais. Isso aqui é interessante porque se isso for dito no início ali da sessão, corre-se o risco de perder um tempo importante para a criança, né? Então, é necessário que isso seja visto previamente, né? Preparar a criança, deixando claro quais os ambientes da casa ela poderá ficar e avaliar a familiaridade dela com os dispositivos, aplicativos e plataformas que serão utilizadas na sessão. Então, o terapeuta ele tem que estar apto a avaliar qual é o manejo que essa criança pode fazer, né? Se ela tem o conhecimento, se ela tem condições de fazer esses acessos através dos elementos que ele está propondo. A questão do sigilo, eu vou enfatizar, então deve ser frisado e discutido com todos os envolvidos, inclusive com a criança, né? Para que a gente tente desenvolver ou ajudar essa criança a desenvolver ferramentas para ela poder reconhecer quando esse sigilo não está sendo respeitado, né? E também discutir com ela o que ela pode fazer para se defender quando isso acontece. Então, é um trabalho a ser tecido aí entre a criança e o terapeuta. Fecho agora esse momento da aula com essa reflexão,
né, que diz assim: pode-se pensar que cada paciente, junto ao terapeuta, também vai encontrar o seu jeito de fazer a sessão na modalidade online. A sessão segue sendo, e talvez seja ainda mais, uma criação da dupla. Então, que possamos olhar, lançar um olhar para a psicologia infantil online, como algo que tá nascendo, né. Então, tem sim uma série de críticas, é verdade, mas o que a gente pode fazer com isso? Então, como aprimorar, lapidar essa ciência melhor, para que possa corresponder da melhor forma possível às nossas demandas futuras, as nossas e as deles, né. Qualquer coisa que vocês precisarem, estaremos lá nos fóruns, seja para responder questões, seja para poder comentar alguma coisa, fazer algum debate, o que precisarem, estaremos por ali, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.